Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidinho para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, irei explicar sobre a questão das imagens de escultura. E aí, as imagens de escultura são permitidas ou não para os cristãos? Bem, nós sabemos que o Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós podemos encontrar várias proibições às imagens de escultura, confecção de imagens de escultura, inclusive em Êxodo 20. Êxodo 20, por exemplo, proíbe a confecção, ou seja, proíbe ter outros deuses, e também a fabricação, a confecção de imagens de escultura. E encontramos em várias passagens daqui da Bíblia, por exemplo, encontramos Salmo 115, encontramos Isaías 45, 20, que diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos vós que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura feita de madeira e rogam a Deus que não pode salvar. Então, só que todas essas passagens, por exemplo, são interpretadas pelo catolicismo romano como sendo dentro de um contexto pagão, certo? Então, Deus proibiu a confecção de ídolos, por exemplo, dentro de um contexto pagão, mas apenas imagens de ídolos, certo? Então, por exemplo, Isaías 45, 20 proíbe procissão com imagens, mas imagens de ídolos. Então, essa é a concepção católica romana, E o Salmo 115, por exemplo, que fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala; tem olhos, mas não vê; tem nariz, mas não cheira, Tem boca, mas não fala; suas mãos não apalpam, seus pés não andam. E assim segue. Tornam-se semelhantes a eles que fazem o que neles confiam. Salmo 115, certo? Então veja. Então, a Igreja Romana interpreta como que essa passagem também do Salmo 115 se refere também aos ídolos, a deuses pagãos. Então, todas essas proibições, segundo o catolicismo romano, se restringem ao paganismo, certo? Então, dentro do contexto cristão, as imagens podem ser feitas e podem ser cultuadas, segundo o catolicismo romano. Bem, é interessante esse raciocínio. E a Igreja Católica faz uma distinção, por exemplo, de 3 tipos de culto, O culto de latria, que é o culto de adoração. Este é devido somente a Deus. O culto de hiperdulia, que é o culto de uma veneração especial à Virgem Maria. E o culto de dulia, que é o culto que se presta aos anjos e santos. Então veja, só que, por exemplo, na interpretação católica, o culto de latria é o culto de adoração. Este é devido somente a Deus. Então, o culto de hiperdulia é um respeito, uma honra especial que se tem à Virgem Maria. E o culto de dulia é um respeito, honra aos santos pela vida que tiveram, pela imitação de Cristo que tiveram. Na teoria, isso aqui é até bonito, mas na prática, se a gente for levar... Eu estou aqui falando a verdade, não estou aqui querendo atacar nenhuma religião nem outra, mas apenas esclarecer. Na teoria é bonito todas essas argumentações, mas na prática não é isso que funciona. Porque o que acontece na Igreja Católica hoje é a mesma coisa que os pagãos faziam no passado. Temos que ser claros, só mudaram os nomes. Por exemplo, o que os pagãos faziam no passado? Ofereciam bolos, a determinadas divindades, faziam aquelas festas pagãs nos santuários daquelas divindades. Acontece hoje nas festas das padroeiras, dos padroeiros também. Então oferecem bolos do mesmo jeito. Aquelas coisas todas, ou seja, se vende justamente para a manutenção do santuário daquele determinado santo. Por exemplo, os pagãos faziam no passado, acendiam incenso, queimavam incenso diante daquelas estátuas. Na Igreja Católica é o que nós mais vemos, hoje nas solenidades, nas festividades, se queimando incenso diante também das estátuas. Ou seja, mudaram o nome, mas o sentido, a prática pagã continua a mesma. Aí é onde está a questão. Então, por exemplo, os pagãos no passado se prostravam, faziam súplicas diante das estátuas, das imagens. Na Igreja Católica faz a mesma coisa. Se prostram, fazem súplicas diante das estátuas, certo? Antigamente, os pagãos no passado faziam votos também e promessas diante das estátuas das suas divindades. Na Igreja Católica continua a mesma prática, certo? Só muda o nome, ou seja, a prática continua a mesma. Agora com outro nome, ou seja, com outra roupagem, com outra caricatura, com outra
fisionomia. Certo? Então, é isso. Eu estou querendo aqui ser histórico, não estou querendo atacar religião A nem religião B, estou querendo aqui esclarecer. Então, por exemplo, e a alegação, por exemplo, da Igreja Católica Romana de que os cristãos veneravam as imagens desde os primórdios do cristianismo, porque nós conseguimos encontrar imagens, por exemplo, do segundo século, né, nas catacumbas de Roma, né? Por exemplo, uma das catacumbas bem famosas, por exemplo, a catacumba de Priscila, mas existem várias catacumbas de Roma, né? Aquelas imagens pintadas pelos primeiros cristãos. Então isso mostra, segundo a Igreja Católica Romana, de que os cristãos primitivos sempre tiveram apreço às imagens. Só que nós temos que entender uma questão. Há um problema muito grande na questão dessa interpretação. É verdade, se formos a Roma, se formos nas catacumbas, vamos ver realmente essas pinturas que ainda existem, certo? Essas pinturas feitas pelos primeiros cristãos. Mas qual o objetivo dessas pinturas? Essas pinturas, na verdade, elas tinham um objetivo pedagógico, certo? Ou seja, o objetivo dessas pinturas era ensinar. Naquela época, nós temos que entender que existiam muitos cristãos que não sabiam ler, certo? Então, ao ver aquelas pinturas, então eles iam entender os relatos bíblicos, o que realmente acontecia. Então, podemos dizer que as imagens eram a leitura dos iletrados, ou seja, daqueles que não tinham estudo. Então, olhando aquelas imagens, aquelas figuras, eles iam aprender sobre as narrações bíblicas. Então, por isso que nós vemos, né, nas catacumbas de Roma, a pintura do grande peixe engolindo Jonas, né, ou lançando Jonas fora. Nós encontramos a passagem de Jesus e a mulher adúltera, de Jesus e a mulher com fluxo do sangue. Ou seja, são imagens que mostram relatos bíblicos, né? Então, por exemplo, nós encontramos imagem da ressurreição de Lázaro. Então, essas imagens não tinham fins idolátricos. Nenhum dos cristãos dessa época prestavam um culto diante dessas imagens. E essas imagens não faziam parte do culto cristão, certo? São imagens mais ilustrativas. Por exemplo, nós vemos hoje em muitas revistas evangélicas e livros evangélicos também ilustrações dessas imagens para ensinar, ou seja, para trazer um ensinamento bíblico. Até aí não tem problema nenhum. Então o problema é fazer dessas imagens um meio de idolatria, certo? Por exemplo, igrejas históricas da Reforma Protestante, como a Anglicana, Luterana, por exemplo, cito aqui exemplo, não são iconoclastas, ou seja, elas não são contra as imagens, desde que elas sejam usadas como fim pedagógico, certo? Então, se eu pego aquela imagem, começo a cultuar aquela imagem, ver alguma virtude divina naquela imagem, achar que aquela imagem tem poder, que aquela imagem pode me trazer algum benefício, pode fazer alguma coisa, eu estou sendo realmente idólatra. Querendo ou não, o que eu estou colocando aqui é a verdade. Então vocês podem consultar a Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Na própria Bíblia Católica, no livro de Sabedoria, capítulo 13 e capítulo 14, vocês podem consultar. Há uma proibição muito grande de se confeccionar imagens, principalmente de pessoas que já morreram, que essas imagens sejam confeccionadas para fins idolátricos. É verdade que em museus protestantes tem alguns estátuas de seus líderes que fizeram uma história. Memoriais é uma coisa, certo? Agora, se você usa essas estátuas com fins idolátricos para cultuar, você está realmente cometendo idolatria. Nós temos que ser claro aqui. Então, não estou puxando sardinha nem para o lado A, nem para o lado B. Estou aqui querendo esclarecer, certo? E no próximo vídeo, eu irei falar também sobre os cristãos dos primeiros séculos ali, que proibiram a prática a prática de cultuar as imagens, os escritos dos cristãos primitivos que condenavam a prática idólatra, que condenavam a idolatria. Então, gente, é isso que eu estou dizendo. A imagem em si não é tanto o problema é como se faz a imagem. Então, alguns católicos romanos, por exemplo, defendem a questão dos querubins, lá no Santo dos Santos, né, na Arca da Aliança, mas os querubins, eles não eram postos para uma veneração pública, numa festividade, num ato solene, para as pessoas cultuarem, adorarem, queimarem incenso, colocarem flores, se prostrarem ali diante daqueles querubins, numa prática idolátrica. Então eles não eram
não foram feitos com este fim. E outra coisa nós precisamos entender: as imagens que Deus mandou fazer, que foram aquelas do Antigo Testamento, aquelas foram feitas, Moisés fez conforme ele ordenou, mas as que ele não mandou fazer não se pode fazer, porque ele não ordenou, entendeu? Então ele mostrou de maneira clara, certo? Então nós podemos entender isso aí claramente quando analisamos as Sagradas Escrituras, mas nós iremos falar sobre isso a respeito nos vídeos posteriores. Que Deus abençoe a todos vocês.